Nós tivemos nos 2 primeiros domingos, estudando sobre o sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, estudamos sobre a Constituição da nossa igreja, através do reverendo Wilson do Amaral, e hoje hoje e no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar sobre os requisitos bíblicos. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia fala? O que é necessário para que alguém seja presbítero? O que é necessário para que alguém seja diácono? A Bíblia nos fala sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o requisito para o presbiterato e domingo que vem, se Deus permitir, para o diaconato. Obrigado, meu irmão. Olha só a bênção que é termos diáconos, né? Então, quais são os requisitos bíblicos para o ofício de presbítero? Nós já vimos, irmãos, que presbítero, a palavra presbítero vem do grego presbíteros, que significa mais velho, né? Isso em relação a alguém que é mais novo, significa ancião, indicando também um ofício eclesiástico. Não significa que para a pessoa ser presbítero, ele precisa ser uma pessoa, digamos assim, mais velha. Um jovem pode ser presbítero? Pode. Aqui tem mais a ver com a ideia de maturidade, alguém que é maduro, né? Bispo, alguns versículos aparecem a palavra bispo. É a tradução da palavra grega episcopos, que significa supervisor, guardião, superintendente. Então, quando aparece presbítero, bispo, episcopo, é a mesma ideia, né? Na Grécia, seu sentido era de o homem mais vivido, mais antigo em idade, aquele que chefiava a família, o clã e até a tribo, era um patriarca. O povo israelita adota esse termo, né? Adotou esse termo, ancião, né? Nesse sentido, e o de presbítero como se acha na Bíblia. É alguém vivido, alguém experiente, alguém maduro. Então, irmãos, os termos que nós encontramos na Bíblia, presbítero, ancião, bispo, nós encontramos no Novo Testamento, eles indicam o mesmo ofício. Nós não vamos ler agora estes textos, mas nesses versículos nós lemos Paulo usando a palavra ancião. Em Atos 20, Lucas registra quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, né, e por aí vai. Muito bem, quais são então os requisitos? O primeiro deles, irrepreensível. Eu vou começar por Tito e depois nós vamos olhar para 1 Timóteo. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz no capítulo 1, verso 7, porque é indispensável que o bispo, olha só, Paulo usa a palavra indispensável, é algo muito importante, não pode ser deixado de lado. É indispensável que o bispo, ou presbítero, ou ancião, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, a primeira palavra que Paulo usa é irrepreensível. Paulo está se referindo àqueles que são encarregados das coisas de Deus. Paulo está dizendo isso é uma coisa muito séria. Você ficar encarregado das coisas de Deus, você ficar encarregado da igreja do Senhor, do governo da igreja, do pastoreio da igreja, e a ideia aqui de presbítero, como o reverendo Wilson nos ensinou semana passada, presbíteros regentes e docentes. Tem um presbítero que participa do governo da igreja. Nós temos presbítero seu Luiz Carlos Leroz, seu Calói, presbítero Cláudio, presbítero Edmilson, presbítero Vlander, mas existem os presbíteros docentes, eu, reverendo Wilson, reverendo Wellington, são os presbíteros que têm a incumbência de ensinar, de pregar, daí a gente ter que fazer seminário, estudar teologia, estudar grego, hebraico, pregação, tudo isso, né? Então, Paulo, ao se referir a presbíteros, quando nós estamos estudando aqui, pensem em pastores e presbíteros, tá? Serve para os pastores e para os presbíteros regentes também. Então Paulo está dizendo, é indispensável, quem vai cuidar das coisas de Deus, quem vai cuidar da igreja, do pastoreio da igreja, porque presbíteros docentes e regentes, pastores e presbíteros cuidam do pastoreio da igreja. É indispensável que seja irrepreensível. O que significa irrepreensível? Significa alguém perfeito? Não. Porque se significasse alguém perfeito, nenhum de nós, em nenhuma igreja poderia assumir esse ofício, porque nós somos imperfeitos. Nós lemos ainda há pouco Pedro falando sobre deixar, né, de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus.
Com isso, Pedro não estava falando que nós vamos conseguir viver uma vida sem pecado aqui. Não é isso que Pedro estava dizendo. Mas é uma vida que quer agradar a Deus. E quando pecamos e vamos pecar, nós nos arrependemos, pedimos perdão. O que significa então irrepreensível se não é alguém que não tenha pecado? É uma pessoa, meus irmãos, inatacável, com uma reputação impecável, com uma reputação inatacável. É alguém cujas pessoas não possam dizer, fulano de tal, olha o que ele anda fazendo de errado. É alguém que não dá motivo para ter a sua reputação atacada. Então, como eu disse, não significa que a pessoa mantenha uma vida de perfeição e sem pecados, e sim que esta pessoa, com o passar dos anos, ela vai adquirindo para ela o respeito e admiração dos demais, no que concerne ao seu comportamento, a sua maneira de ser. É alguém que as pessoas não têm um motivo para falar dela, né? Falar coisas contra ela, no que diz respeito à sua vida cristã. É uma pessoa que vive uma vida digna do chamado de Deus. Uma pessoa que vive uma vida digna do chamado de Deus. Muito do que eu estou falando aqui, eu uso de um estudo que o reverendo Dr. Hermes, que foi meu professor no seminário, escreveu um artigo, um estudo muito bem escrito sobre o ofício de presbíteros e diáconos. Eu tirei algumas coisas de outras obras, né, que falam sobre isso, mas a maior parte das coisas que eu estou comentando com vocês é desse estudo do Dr. Hermes. E ele usa essa frase, uma vida digna do chamado de Deus. Tudo bem, meus irmãos? Esse é o primeiro aspecto, irrepreensível. Alguma dúvida? Não? Então, por que nós estamos tendo esse estudo? Porque no último domingo desse mês nós vamos começar a indicar nomes para a eleição que nós vamos ter no primeiro domingo de agosto. Nós vamos ter eleição para presbíteros e diáconos. E às vezes as pessoas ficam pensando assim, em quem eu vou votar? O que eu devo observar? Se é uma pessoa que fala bem? Se é uma pessoa muito ativa na igreja? Vai muito além disso. Não adianta a pessoa falar bem, uma pessoa muito ativa na igreja, uma pessoa que tem até muito conhecimento bíblico, mas se não tem uma vida irrepreensível, cuja vida, o testemunho não é bom. Então, é preciso que a pessoa, como eu disse, não que ela seja perfeita, porque nenhum de nós é, mas que não dê motivos para ser atacada, para ser falada, né? Bom, além disso, olha só o que Paulo diz também na continuação do versículo, não arrogante. O que significa aqui não ser arrogante? Há pessoas, tem gente que é muito obstinada na sua própria opinião. Sabe a pessoa que é teimosa? Fulano, não, é desse jeito, eu estou certo. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí você tem outras pessoas mostrando que não, mostrando às vezes até na Bíblia, diz, não, vai ser do meu jeito. É aquela pessoa pretensiosa. Aliás, a arrogância tem a ver, está muito ligado ao orgulho. É uma pessoa que se acha suficiente. Então ela não precisa da opinião de ninguém. Para ser pastor, para ser presbítero, não pode ter essa obstinação, não pode ser arrogante, porque por vezes nós estamos errados. Eu vejo, queridos, quantas vezes eu estou errado, quantas vezes Deus usa as pessoas, e por exemplo, a reunião do conselho é assim. Deus usa outras pessoas para mostrar, para dar outras ideias, para mostrar, olha, aqui não é o melhor. Imagine se um presbítero, um pastor vai para a reunião do conselho com uma ideia, tem que ser desse jeito. Aí as pessoas começam, mas aqui vai ter problema. Não, eu já defini e tem que ser desse jeito. E aí ela não abre nem para ouvir os outros. É terrível você ter uma pessoa teimosa, uma pessoa arrogante na liderança da igreja. Principalmente a igreja como a igreja presbiteriana, porque na igreja presbiteriana não é o sistema episcopal. O sistema episcopal é onde uma pessoa manda em todo mundo, né? E também não é o sistema congregacional, que para tudo você faz assembleia e todo mundo tem que votar. Não. A igreja presbiteriana segue esse sistema representativo. Homens são eleitos para um mandato de 5 anos para exercerem o governo da igreja naquele período. Então, não pode ser gente obstinada, não pode ser gente arrogante, gente orgulhosa, gente que não consegue ouvir a opinião dos outros, que não consegue considerar a opinião dos outros. Então, essa ideia aqui de arrogante, né, descreve a pessoa que se recusa a ouvir as outras, que aquela pessoa que se mantém irredutível nas suas verdades, entre aspas, nas suas ideias, né, que por vezes vão privilegiar os seus interesses em detrimento
detrimento dos interesses dos outros e das necessidades dos outros. A frase que eu achei interessante é essa: ele como seu mestre se basta a si mesmo. Um arrogante é assim: ele como seu mestre se basta a si mesmo. Não serve para ser pastor, não serve para ser presbítero. Nós precisamos ser humildes, precisamos ouvir a opinião dos outros, quanto mais no sistema da nossa igreja, que é de conselho, onde não um governa, mas um grupo debaixo da autoridade de Cristo governa a igreja. Tudo bem, irmãos? Esse não arrogante? Alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Não? Ficou claro? Está claro? Ok. Paulo continua: alguém que não se irrita facilmente. Bem, irmãos, vejam, primeira coisa, não significa alguém que não se irrita, porque quem é que não se irrita? Há aqueles que demoram mais para se irritar, mas todos nós nos irritamos. Alguém esses dias falou assim: pastor, eu olho para o senhor e penso assim, nossa, mas que homem paciente. Eu fiquei pensando, eu preciso chamar essa pessoa para dar umas voltas de carro comigo. Não vai demorar muito, que vai falar, ih, esse aí acho que não serve nem para ser pastor. Bom, não chega tanto, né, irmãos? Mas quem é que não se irrita? Alguns se irritam mais fácil no trânsito, outros se irritam mais no trabalho, outros se irritam mais dentro de casa. Mas todos nós nos irritamos, por vezes nos irritamos. Mas o que Paulo está dizendo é alguém que não se irrita com muita facilidade. Ou seja, não é inclinado à ira, não é de temperamento explosivo, sabe? Ah, fulano é pavio curto, qualquer coisa estoura. É disso que Paulo está falando. Alguém que qualquer coisa estoura, que qualquer coisa explode, e tem gente que diz assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou descendente de italiano, e não sei o que lá, e minha família veio lá da Calábria, e se justifica, né? Então, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gente com temperamento pavio curto não serve para governar a igreja. Essa palavra então indica algo habitual. Como eu disse, não é que alguém que não se irrite de vez em quando, porque seria impossível. O presbítero não deve ser famoso pela disposição à ira. Sabe aquela palavra, lá vem fulano de tal. Cuidado com o que você vai falar, que ele facilmente explode. Alguém assim não serve para você indicar. Alguém assim não serve para ser presbítero, pastor. Se você é assim, não aceite indicação. Primeiro vai tratar o seu coração. Não é que você pode continuar assim, não pode continuar assim não. Porque se nós pertencemos ao Senhor, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito, Paulo fala da mansidão, longanimidade, fala do domínio próprio. Você pode ter nascido assim, você pode ser descendente, seja lá de quem for, mas se você é nova criatura, o Espírito Santo pode transformar o seu coração para que você não seja uma pessoa que se irrita facilmente. Mas se ainda você não foi transformado, não aceite indicação, né? Então é aquela pessoa que tem predisposição a essa ira, né? E está sempre predisposta a ira. E uma pessoa assim, imagina o conselho tratando de um problema, ela não vai ajudar na solução do problema, ela vai piorar ainda mais o problema. Então é alguém que não se irrita, não se ira facilmente. Tudo bem, irmãos? Ok? É alguém também que não é apegado ao vinho. A Bíblia ensina que a pessoa não pode beber vinho. Não é isso que a Bíblia ensina. Paulo fala de alguém apegado ao vinho. Há outras passagens que nós lemos a Bíblia condenando, e o próprio apóstolo Paulo faz isso, condenando a embriaguez. Não é pecado a pessoa tomar um cálice de vinho, né? Eu posso dar muitos motivos pelos quais você deve evitar até isso. Tem a ver com testemunho para os de fora, a forma como você vai ensinar seus filhos a verem certas coisas. Não é esse o ponto. Mas a gente não pode dizer que Paulo esteja condenando alguém que eventualmente tome um cálice de vinho, não é isso. Mas apegado ao vinho indica alguém que se detém frequentemente e continuamente à bebida. É alguém que é bêbado, alguém que é viciado. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ser alguém viciado, alguém dependente.
E, na verdade, nós não deveríamos ser dependentes de nada, viciados em nada, né? Porque tem aqueles que condenam, fulano de tal não consegue ficar sem tomar uma cerveja, mas a pessoa também não vive sem tomar lá 1 litro de Coca-Cola. Quer dizer, meus irmãos, a gente não pode ser viciado em nada, né? Eu estou tratando, meus irmãos, a minha dependência do chocolate. Orem por mim, porque é difícil. Aí termina de comer, né? Mas nós não podemos ser apegados. Agora, eu estou brincando aqui comparando chocolate com a bebida alcoólica, não é uma boa comparação, por quê? Porque você comer certas coisas pode, e sem dúvida alguma, pode fazer mal à sua saúde. Mas no caso da bebida alcoólica, a embriaguez causa muitos outros problemas, A embriaguez traz consigo uma série de consequências danosas para a vida de qualquer pessoa, ainda mais para aqueles que estão no governo da Igreja do Senhor. Se a pessoa é apegada à bebida, ela não deve exercer o governo da igreja, ela deve, na verdade, tratar o coração com o Senhor para poder tratar desse... Há um livro que fala de pecados escravizadores, né? A gente evita usar a palavra vício, porque dá a entender, quando se fala vício, que pode ser uma doença. Não, são pecados escravizadores. Mas a pessoa tem ela bebe muito porque ela é doente. Ela precisa tratar o coração. Ainda que ela tenha essa inclinação natural, precisa tratar o coração, porque Deus, Ele tem poder para nos libertar de vícios, de pecados escravizadores. Então, meus irmãos, não pode ser alguém apegado ao vinho, alguém dependente de bebida alcoólica, alguém que se embriaga. Tudo bem, meus irmãos, eu sei que esse é um assunto que daria para falar mais, que aí entra, mas pastor, e a pessoa que bebe eventualmente? Tem muita coisa para falar sobre isso. Em resumo, a Bíblia não condena a pessoa tomar a bebida alcoólica, desde que não se embriague, mas você deve levar em conta também o quê? Testemunho. Eu lembro uma vez fui fazer um casamento de alguém aqui da igreja e foi num salão, né? E eu fiz a cerimônia do casamento. Terminou e as pessoas já estavam nas mesas, era no próprio salão. Eu sentei à mesa e veio o garçom com a cerveja. Quando ele chegou próximo à mesa, ele olhou e falou, opa, aqui é a mesa do pastor, aqui não. O garçom fez isso. Já imaginaram essa mesa? Desce uma aqui, meu amigo. Então, quer dizer, eu não bebo, eu não sou contra quem eventualmente bebe lá o seu vinho, mas imagina o testemunho. Pastor, tem alguma coisa de pecaminoso em alguém tomar um... Não. Mas tem a questão também da nossa... E no Brasil, né, escandaliza, né? Falou que é crente, o crente não pode nem tomar uma cerveja. Escandaliza. Então, mais uma vez, não sou contra alguém que na sua casa, de forma privada e sem excessos, não se embriague. Ok, mas tomem cuidado com o testemunho, inclusive para os seus filhos. Que às vezes não tem problema, as crianças vão crescendo achando que está tudo bem beber e às vezes vão além, né? Mas voltando aqui, que o assunto não é exatamente esse, não pode ser apegado ao vinho para governar a igreja. Num outro momento a gente pode voltar nesse assunto sobre bebida alcoólica. Paulo continua e diz também que não pode ser violento, não violento. Sabe qual que é a tradução literal aqui? Não pronto a bater em seu oponente. É alguém briguento, não pode ser briguento. Aquela pessoa que tudo quer resolver na pancada, né? Não, eu logo vou resolvendo, né, na base do braço, da força do braço. Aquele sujeito que gosta de uma briga, que paga até para entrar numa briga, né? Não pode ser assim, não briguento, não espancador. Eu não gostaria de ter na reunião do conselho pessoas assim, né? Eu ia até ter dificuldade de dar minha opinião. O presbítero falando de tal. Ou imagina um pastor espancador, os presbíteros morrendo de medo do pastor, né? Eu já vi em reunião do conselho, gente que dá murro na mesa, que levanta e vai para cima. Isso é uma coisa terrível. Graças a Deus, irmãos, eu nunca presenciei uma reunião de conselho em que precisasse separar, né? Mas eu já ouvi muita história de ter que separar pastor de presbítero, que irmãos... Não pode ser assim, não pode ser violento, Ok? Tudo bem aqui? Sim? Também, bem falado. Aqui o texto fala de pronto para agredir, mas nós sabemos que a agressão, ela não acontece apenas de maneira física. Tem pessoas que são violentas no falar, que são briguentas mesmo no falar, que provocam, que atacam.
Isso também, né, o presbítero Marcos, que já convivemos tantos anos no conselho juntos, isso é terrível. Pessoas que gostam de atacar, de brigar. Não, quem governa a igreja, e mais uma vez, ainda mais o nosso sistema do conselho, precisam ser pessoas pacificadoras, pessoas que têm ponderação mais à frente nós vamos ver Paulo falando de sensatez. Então, envolve, como o presbítero Marcos bem observou aqui, envolve também uma violência verbal. Não serve quem gosta de brigar, seja fisicamente, seja na palavra, de gritar, de atacar, não está apto para exercer o pastoreio da igreja, o governo da igreja, seja como pastor ou seja como presbítero, ok? Paulo continua e diz, nem ganancioso. A ideia de ganância é aquela pessoa que, né, quer tudo para ela, que quer enriquecer, que quer obter lucro de forma desonesta. Não, meus irmãos, a liderança da igreja não é para gente gananciosa. Nós somos chamados para servir a Deus, servindo aos irmãos. Alguém que é chamado para o ministério pastoral ou para o presbiterato, deve ter o coração de tal forma na obra que ele está disposto a dedicar a vida dele, com o que ele tem, com a família dele, para o Senhor. Um pastor não deve ser servido da igreja, ele deve servir a igreja. Ele tem o sustento da igreja, sem dúvida alguma, para que ele possa se dedicar à igreja, mas ele não pode ser ganancioso. Nem o presbítero também. Então, nós estamos na obra não para usufruirmos da obra, não para enriquecermos, mas para nos dedicarmos. Eu estava ouvindo os nossos irmãos gideões falando, eu acho um trabalho sensacional. Eu que já convivi com muitos irmãos, né, gideões, lá em Guarulhos, convivia com um presbítero, o presbítero, o seu Deodato, né, que o Douglas e a Camila conhecem muito bem. Eu não sei se vocês são primos, é seu tio, Camila? Seu Deodato Madeira. Seu Deodato Madeira, eu lembro que eu estudava ali no Senai, do lado onde o Douglas morava, e ele ia lá entregar, né, com outros homens. Ele dedicava o tempo dele, né, para fazer isso. Não ganhava dinheiro nenhum, pelo contrário, eu sei que vocês acabam tirando do próprio bolso para se deslocar, para fazer. E é um trabalho, e é isso mesmo, nós somos chamados, porque se alguém fosse ganancioso, nunca alguém ia ser Gideão. Porque além de não ganhar nada, né, financeiramente com isso, ainda tira do próprio bolso para poder se deslocar, para ir nos hospitais, nas escolas, nos hotéis. E na obra do Senhor, para o governo da igreja tem que ser assim também. Precisa ter um coração disposto a servir, não a receber. Se é ganancioso, não pode governar a igreja. E também precisa tratar o coração diante do Senhor, né? Precisa tratar o coração diante do Senhor. Não pode ser ganancioso, que se envolve em negócios escusos. Fulano de tal, presbítero, está ganhando muito dinheiro, tem os negócios dele lá, tal. Não serve. Não pode se envolver em coisas desonestas, Tudo bem, irmãos? Podemos passar para o próximo versículo. Então aqui nós tem que ser irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita com facilidade, não apegado ao vinho, não violento, seja fisicamente ou verbalmente, e também não pode ser ganancioso. Vamos para o verso 8. Pelo contrário, Paulo continua e chega no verso 8 de Tito 1, ele diz, pelo contrário, o bispo, o presbítero, o pastor, deve ser, aí ele usa a palavra hospitaleiro, né? A palavra aqui, a tradução literal é amigo do estrangeiro, vem do verbo filéu, né? É amigo do estrangeiro, é alguém que consegue enxergar o outro, e alguém que é amável com o outro a ponto de trazer para perto de si, a ponto de abrir a casa, de compartilhar o que tem com o outro, que por vezes é um estranho, ou seja, não é da própria família. Ser hospitaleiro, exercer hospitalidade, meus irmãos, é uma grande bênção. As igrejas que mais têm crescido, né, na comunhão, a gente sabe que a comunhão é através de Cristo, mas que mais tem preservado a comunhão e crescido em amizade, são igrejas em que Deus tem levantado pessoas hospitaleiras. Conquanto isso seja um dom, tem pessoas que têm o dom da hospitalidade. De outra forma, também nós podemos dizer que é um mandamento. Deus ordena que todos nós, como crentes em Cristo Jesus, que fazem parte da família da fé, sejamos hospitaleiros,
Alguns têm isso como dom, outros vão ter que se esforçar um pouco mais. Tem gente que precisa se esforçar um pouco mais para ser hospitaleira. Seja o que for, nós precisamos exercer a hospitalidade. E é imprescindível que pastor e presbíteros sejam hospitaleiros. O próprio Senhor Jesus usufruiu da hospitalidade. Nós lemos nos evangelhos quantas vezes Jesus ficava nas casas das pessoas. Na maioria das vezes, Jesus exercendo os seus 3 últimos anos, né, de vida aqui, o seu ministério, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Onde ele dormia? Na casa das pessoas. Eu fico pensando quantas vezes, né, Lázaro, Marta e Maria receberam Jesus, deram pouso para ele. Então Jesus mesmo usufruiu da hospitalidade. A hospitalidade começa, eu achei isso muito bonito, alguém escreveu, não sei se foi o Dr. Hermes, eu li em algum outro livro, a hospitalidade começa pela recepção das pessoas em nossos corações. A hospitalidade começa pela recepção das pessoas em nossos corações. O presbítero deve estar disposto a abrir a sua casa aos outros, mas necessita também ter um grande coração para abrigar em sua atenção e oração todos os membros da igreja. Se nós não tivermos disposição no coração para abrigar as pessoas, através da nossa atenção, da nossa oração, nós não teremos para abrigar na nossa casa. E é imprescindível, como diz Paulo, que quem deseja governar a igreja tenha um coração aberto para as pessoas. Não pode ser alguém fechado, alguém que tem dificuldade para dar atenção para o outro, alguém que não enxerga a necessidade do outro, alguém que não está aberto com o coração, com a casa aberta para os seus irmãos. Não serve para ser presbítero, não serve para ser pastor. Então observe na hora que você for indicar se a pessoa é hospitaleira. Tudo bem esse hospitaleiro? Podemos passar? Paulo também usa a expressão amigo do bem, ou amigo do que é bom. Denota aqui, meus irmãos, a devoção a tudo que é moralmente bom, no sentido de resultado da sua atividade. Alguém que busca a excelência, que gosta do que é correto, é amigo daquilo que é correto, tem prazer naquilo que é correto. Em outras palavras, é alguém que não aceita o que é errado. Para governar a igreja, precisa ser amigo do bem, daquilo que é bom. Não pode ter disposição para aceitar o que é errado, o que a Bíblia condena, o que Deus condena, o que faz mal à igreja. Ele tem que ser amigo do bem, não amigo do mal, daquilo que é mal. Né? Então é a devoção em fazer o que é correto, em fazer o que é bom. Tudo bem, irmãos? Podemos passar? Alguém? Não? Então, Paulo continua e aí ele usa essa expressão sensato. Eu vi em algumas traduções, aparece sóbrio. Acho que na Revista Atualizada é sóbrio. Autocontrolado, moderado, prudente, solícito. Tudo isso reflete a ideia desta palavra do grego que na nossa Almeida Atualizada é traduzida por sensato. É alguém autocontrolado, alguém moderado. Como o presbítero vai tratar de questões difíceis na igreja, se ele não é uma pessoa sensata, se ele não é a pessoa que tem o senso necessário? Como confiar nas decisões, nas orientações e no governo de uma pessoa insensata, de uma pessoa infantil, de uma pessoa que age sem pensar, que age sem refletir? Alguém sensato, irmãos, é alguém que é atento, é alguém que é vigilante, é alguém que leva as coisas de Deus com seriedade, com prudência. Nós não precisamos de gente insensata na liderança da igreja. A insensatez é terrível. Quando nós lemos em Provérbios, o autor de Provérbios vai fazendo aquele paralelismo hebraico, né, entre o sábio, o prudente, e o tolo, o nécio, o insensato. Nós não precisamos de nécios, insensatos, imprudentes na liderança da igreja. Um marido imprudente, insensato, causa muito mal para a família. Uma mulher insensata, imprudência, faz mal para a sua casa. Pais insensatos, imprudentes causam mal aos seus filhos. Líderes insensatos causam mal à igreja. Então precisa ser alguém sensato. Alguém sensato então é alguém que leva as coisas de Deus a sério, é alguém que leva com seriedade, com prudência. Ok? Tudo bem aqui nessa questão de sensatez? Podemos passar? Ok.
Paulo vai usar a expressão justo. O presbítero, o pastor precisa ser justo. A tradução ali literal é reto, a ideia de correto, né? A justiça denota a conformidade com a lei de Deus e com a lei dos homens. É alguém que está de acordo e segue a lei de Deus e a lei dos homens, vivendo em harmonia com elas, procurando vivenciar a lei de Deus entre os homens. Aí você vê, a pessoa é líder da igreja e diz assim, não, mas eu não respeito as leis, não, eu só respeito a lei de Deus. Bom, a lei de Deus manda que a gente respeite a lei dos homens, desde que essas leis, as leis do nosso país, desde que essas leis não contrariem a palavra de Deus. Se a gente fala, não, eu faço as coisas do meu jeito, eu não observo as leis de trânsito, eu não observo as leis trabalhistas. Uma pessoa assim não está apta para exercer o governo da igreja, porque ela tem que estar de acordo com as leis de Deus e as leis das pessoas, as leis humanas, desde que essas leis não sejam contrárias à palavra de Deus. Então precisa ser uma pessoa justa. Tudo bem? Entenderam a ideia de justo aqui? Mas não somente alguém que segue as leis dos homens, alguém que segue as leis de Deus. Por isso Paulo usa a palavra piedoso, é a ideia de alguém devoto, alguém santo, no sentido de separado por Deus, que vive de forma agradável a Deus. Enquanto que justo denota a ideia de atitude do homem na sociedade, quando Paulo usa a expressão piedoso, destaca o seu relacionamento com Deus. É alguém que tem relacionamento com Deus. A vida na prática da piedade significa alguém que tem relacionamento com Deus, vida de oração, de leitura da palavra, e demonstra isso através de uma vida de amor, de humildade. É alguém que tem comunhão com Deus, é uma pessoa piedosa. Alguém piedoso é alguém que tem comunhão com Deus e demonstra essa comunhão nos relacionamentos. Se a pessoa não tem uma vida assim, ela não está apta para exercer o governo do Senhor, da igreja do Senhor. Tudo bem, irmãos? E Paulo vai falar também sobre algo que eu já citei, que é fruto do Espírito Santo também, que é domínio próprio. Deve ter domínio de si. Paulo termina o verso 8 dizendo domínio de si, é o domínio próprio, é o autocontrole, é a disciplina. Significa um total autodomínio, controlando as suas paixões, os seus impulsos, os seus apetites. Um líder na igreja do Senhor não pode ser uma pessoa com apetites descontrolados. A palavra que Paulo usa aqui tem muito a ver com a questão sexual. Ainda que possa ser aplicada a outras questões também. Nós citamos a questão da embriaguez ainda há pouco. Imaginem um líder da igreja que não tem controle dos seus desejos. Como é triste, irmãos, ouvir histórias do tipo, olha, o pastor fulano de tal descobriu que estava se envolvendo com mulher fulano de tal da igreja, presbítero fulano de tal envolvido com... Meus irmãos, isso é terrível. Destrói famílias, destrói igrejas. Pessoas com apetites do corpo descontrolados, seja na área sexual, seja em relação à bebida, comida, isso é muito perigoso para a igreja. Mais uma vez, pessoas assim precisam buscar, graças a Deus a nossa igreja tem um aconselhamento bíblico, buscar auxílio para serem tratadas biblicamente, fortalecidas em Cristo, para que tenham domínio próprio. Então está cheio de história, de escândalos envolvendo liderança da igreja, porque a igreja elege gente que não tem domínio de si. E essas pessoas, não pensem, elas acabam demonstrando. O jeito que elas agem, acabam demonstrando. Falando, esse fulano, toma cuidado. Olha como ele age. Então a pessoa precisa ter domínio próprio, em todos os sentidos. Mas Paulo destaca aqui a questão sexual. Tudo bem, meus irmãos? É muito sério, né? Na hora de indicar alguém para a liderança da igreja, não basta falar, fulano é tão bom, a pessoa é gente boa, participa bastante, gosta de contribuir financeiramente. Não, vai muito além. Olha aqui a lista de Paulo. Pela graça de Deus, Deus tem capacitado, levantado pessoas para exercerem o governo da sua igreja. Chegamos ao verso de número 9. Paulo diz que precisa ser apegado à palavra fiel. Com isso ele quer dizer apegado à palavra de Deus, apegado à Bíblia, à palavra de Deus.
A ideia de apegado é a ideia de reter, suster, servir, no sentido de lealdade. Alguém, para exercer o governo da igreja, tem que ser apegado à palavra de Deus. Ele pode ler muitas coisas, mas precisa ser apegado à palavra de Deus. Para governar a igreja, precisa, como o salmista diz no Salmo 1, precisa ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Quando eu leio esse apegado à palavra de Deus, eu me lembro do Salmo 1. Não vai exercer o governo da igreja bem, de acordo com a vontade do Senhor, se não estiver apegado à palavra de Deus. Pode ser apegado à tradição, pode ser apegado aos costumes da denominação, pode ser apegado a muitas coisas, mas se não for apegado à Bíblia, não serve para governar a igreja do Senhor. Ser apegado à palavra fiel, aí ele diz, deixa eu voltar um pouquinho, que está de acordo com a doutrina, ok? Para que possa, aí Paulo usa duas expressões, exortar e convencer. Como alguém vai exortar, e a ideia de exortar aqui é encorajar, né? Rogar, admoestar, e como alguém vai convencer o outro se ele não for apegado à palavra de Deus? Se pastores e presbíteros governam a igreja, pastoreiam a igreja, eles vão ter que ensinar, eles vão ter que encorajar, vão ter que corrigir. Para isso precisa ser apegado à palavra, porque na hora de encorajar alguém, eu não posso encorajar com as mensagens de autoajuda. Como é que eu encorajo o meu irmão? Através do quê? Da palavra. Como é que eu corrijo o meu irmão? Através da palavra. Por isso tem que ser apegado, para poder exortar, né, pelo reto ensino. Como é que eu vou exortar pelo reto ensino se eu não sou apegado à palavra? E convencer os que contradizem esse ensino. E corrigir aqueles que contradizem a palavra do Senhor. No mínimo eu preciso conhecer a palavra. Preciso estar apegado. Conhecer e amar a palavra. Tudo bem, meus irmãos? Muito bem. O nosso horário já passou um pouco. Eu quero entrar em 1 Timóteo 3. Essa passagem, provavelmente nós vamos ter que voltar nela domingo que vem. Nós vamos tratar sobre os requisitos para o diaconato, mas são menos, né? Nós temos os diáconos aí mais fácil, né? Nesse sentido, porque são menos requisitos, mas não é mais fácil ser diácono do que ser presbítero ou pastor, não. Não é mais fácil, não. São responsabilidades diferentes que nós vimos nos domingos anteriores, né? Responsabilidade dos presbíteros tem a ideia do governo da igreja, do pastoreio da igreja, e dos diáconos, como nós vimos com o reverendo Wilson, tem a ver com cuidado social, com um zelo pelo templo, pelo culto, mas ambos ofícios são importantes, necessários e não são fáceis. Quando nós entrarmos então em 1 Timóteo 3, nós vamos ver essas questões de esposo de uma só mulher, moderado, sensato nós já falamos, modesto, hospitaleiro nós já falamos, apto para ensinar. Paulo vai falar de cordial, inimigos de conflitos, não avarentos, que governe bem a própria casa, que não seja recém-convertido e que dê bom testemunho para os de fora. Mas vamos deixar, queridos, para a próxima semana, e aí nós entraremos em 1 Timóteo 3 e falaremos também dos requisitos para os diáconos. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Pelo que nós vimos até aqui, nós já percebemos que é algo muito sério. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, a obra do Senhor é muito séria. E como Deus deixaria a sua obra nas mãos de pessoas que vivem de qualquer jeito? Porque a igreja do Senhor é muito preciosa para o Senhor, Ele quer usar pessoas preparadas para o governo da sua igreja. Porque, em resumo, meus irmãos, a igreja é para a glória do Senhor. Uma liderança despreparada, como vai levar a igreja a ser semelhante a Cristo e viver para a glória do Senhor? Então tudo tem a ver com a glória do Senhor. Por isso de todos esses requisitos.